Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com a tua casa, com a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí mais uma vez ao nosso canal. Que a graça do Senhor possa abençoar, estar abençoando a sua vida, seu coração. Quero estar aí convidando você a se inscrever no nosso canal. Se você estivesse aí, antes de tudo, clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, fazendo a sua inscrição, também compartilhasse esses vídeos para grupo, para amigos, para familiares, pessoas aí que você vê que se identifiquem, né, com essas mensagens. E também muito importante que você estivesse aí acionando esse sininho para todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Quero estar trazendo para você uma palavra de Deus para o teu coração, para a sua vida, para o seu ministério e principalmente para a sua vida, para nossas vidas e de uma forma pessoal. Às vezes nós precisamos de uma palavra que nos traz uma fortaleza, uma orientação do Senhor. Eu sempre falo para os irmãos em alguns vídeos, já comentei, já falei, às vezes até na igreja que eu trago a palavra. Eu sou um amante da palavra do Senhor, eu amo a palavra do nosso Deus. Eu falo que ela, para mim, ela tem 3 sentidos importantes na minha vida. Ela é bússola, né? Ela é bússola para a minha vida, ela é luz para os meus caminhos, ela é âncora para a minha alma. Então ela é muito importante para a minha vida, porque é por ela e para ela que realmente eu estou sempre procurando buscar aquilo que vem do nosso Deus, né? E principalmente, né, talvez não de uma forma teológica, que geralmente nós como líderes, nós procuramos buscar muitas vezes, e eu vejo líderes se preocuparem muito com a parte teológica. E claro que isso é muito importante, você buscar um texto revelado de uma forma teológica, de uma forma que você estude e aquele texto te fala de uma forma mais revelada. Mas não tem coisa melhor quando o próprio Espírito ele te revela algo que vem dos céus, algo que vem do coração do nosso Deus, para o nosso entendimento, para a nossa orientação. E eu queria estar trazendo esse texto que Deus tem falado comigo acerca desses dias. Lá em Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 20, nos conta justamente aquele fato em que Jesus envia aqueles discípulos, aqueles 70 discípulos, para que eles saíssem e fizessem a obra, anunciassem o Evangelho, né, e ali curassem enfermos, orassem pelas pessoas. E aqueles 70 eles saem ali de 2 em 2 e começam a fazer a obra. E no seu retorno, como se fosse para dar um relatório para Cristo, eles retornam de uma forma em que talvez eles esperavam algo, uma palavra de Cristo de admiração, uma palavra que trouxesse algo nas suas mentes. Ah, não, vocês fizeram muito bem. Ou esperasse uma palavra de parabéns, aquele que muitas vezes as pessoas, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo cristão, vamos colocar assim, em que as pessoas esperam reconhecimento. As pessoas esperam ser reconhecidas por alguma coisa que elas fizeram. Enquanto que o nosso reconhecimento, ele não é aqui. E Jesus, ele chega e fala para ele, nós vimos até Satanás, né, os demônios se submetem a nós. Na hora que fala o capítulo 10, versículo 17 ao 20, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se submetem a nós. Disse Jesus, eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem vossos nomes escritos nos céus. Você vê a diferença de visão daqueles homens, daqueles 70 discípulos que saíram. A visão deles estava nos demônios que submetiam a eles, mesmo que fosse em nome de Cristo.
Enquanto que a visão de Cristo já era celestial. A visão deles é uma visão terrena, olhando para aquilo que se submetiam a eles, seja de forma física, de forma material, mas Jesus traz uma visão celestial, de reino para eles. Que a alegria deles não era pelo fato dos demônios se submeterem a eles, mas a alegria era deles terem a certeza, a convicção de que os seus nomes estavam escritos no livro da vida. E eu queria trazer um assunto para você, e uma palavra que Deus me deu, um tema, 15 minutos de poder. Você já parou para pensar, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tivesse aí, se Deus te desse essa dádiva, essa oportunidade de em algum momento abrir um parêntese na sua vida e te dar aí 15 minutos de poder. O que você faria com esses 15 minutos de poder em que Deus estaria lhe concedendo? Você poderia fazer o que você quisesse. Geralmente, irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, em que nós lemos aqui no versículo 20, no versículo 19, eu vos dei autoridade. Algumas versões antigas falam, eu vos dei poder. Algumas versões mais antigas, elas falam, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Geralmente nós olhamos, quando nós pensamos nesse poder, imediatamente, irmãos, o nosso pensamento, ele imagina as coisas primeiro terrenas. Primeira coisa que, irmãos, às vezes as pessoas vão pensar é o que ela pode fazer para mudar no seu dia a dia. Quantas pessoas vão querer mudar primeiramente, talvez curar uma própria enfermidade, talvez um desemprego, uma conta que está devendo há muito tempo, um credor que está batendo na sua porta, talvez um filho que está doente, uma pessoa querida que está doente. Primeira coisa, vamos pensar nesse ponto de usar esse poder, algo que possa fazer bem para mim de uma forma material. Pessoas que não estão vivendo bem uma situação na vida amorosa, talvez essa situação financeira que está vivendo uma bancarrota terrível, um desemprego muito grande. Então talvez a primeira coisa que a pessoa vai pensar é nos problemas dela, sejam eles físicos, materiais, emocionais. Geralmente as pessoas vão pensar primeiro em si, mas vão pensar em si pensando nas coisas exteriores, naquilo que vivem nesse mundo. A gente olha para esse texto, a gente vê que essa palavra de Jesus, eu vos dou autoridade, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Não sei se você já ouviu aquela palavra, é uma ilustração, eu não me lembro muito bem, que fala sobre o escorpião e o sapo, que o escorpião queria atravessar, se eu não me engano, um lago, e pediu para que o sapo lhe desse uma carona nas suas costas. E o sapo disse que não, que ele ia lhe picar, que ele era venenoso, e o escorpião prometeu, dizendo que não ia picá-lo. E o sapo manda que ele suba nas suas costas e atravessa com ele. E quando chegou do outro lado da margem daquele lago, o escorpião picou o sapo. E o sapo diz, você prometeu, o escorpião disse, mas essa é a minha natureza. Irmão, nós vivemos hoje um momento, às vezes, em nossas vidas, não somente hoje, mas a história da humanidade, mas eu digo hoje, porque nós estamos tendo entendimento do hoje, em que as pessoas falam, mas essa é a minha natureza, eu sou dessa maneira, eu já orei a Deus para Deus me mudar e eu não consigo mudar, eu já tentei muitas vezes mudar, já fiz campanha, já pedi oração, já subi em monte,
já fiz jejum, já fiz tantas coisas, eu não consigo, é a minha natureza, eu não consigo mudar. São essas coisas, irmãos, que me alegram muito quando eu olho para a palavra do Senhor. Quando eu digo que essa palavra para mim, ela tem esses 3 sentidos. Ela é âncora para a minha alma. Ela é bússola para a minha vida. Ela é luz para os meus caminhos. Porque essa palavra ela nos conduz, irmãos. Ela nos faz andar por veredas justas. Ela nos transforma. Quando Jesus fala, eu vos dou poder. Esses homens receberam poder. Um poder, uma autoridade para mostrar aquilo que Cristo era em suas vidas. Você olha para o livro de Marcos, no capítulo 16, em que ele dá uma autoridade, ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Mas o fato ali é que Jesus disse, os sinais seguirão os que creem. E quando fala de sinais, é justamente os sinais da minha salvação. Os sinais de Cristo na minha vida. O que eu trago na minha alma. O que eu trago no meu comportamento, nas minhas atitudes. Então você já parou para pensar, se você tivesse aí 15 minutos de poder, o que você faria? Você olha para a história de Josué. Aquele homem ele vai para uma batalha e enfrenta ali 5 reis. E aqueles 5 reis, a batalha se tornou ferrenha. E se tornou tão ferrenha, tão cansativa, em que os inimigos, eles, por algum momento, começaram até a prevalecer. E Josué, ele, na autoridade de Deus, eu creio que ele estende as mãos para os céus, e pelo poder que Deus havia investido a ele, ele fala, sol detente em Gibeon, e tua lua no vale de Ajalon. E diz que o sol e a lua não se pôs durante aquele dia todo, e ele venceu aquela batalha, porque se ele deixasse os inimigos voltarem, se escurecesse, os inimigos voltassem para os seus quartéis generais, eles iam se fortalecer e iam vencer. Então ele usou uma autoridade que Deus havia investido nele. O rei Ezequias, o profeta visita, ele estava enfermo, e o profeta diz, olha, arruma a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Irmãos, ele não estava falando de casa física, de casa material, de palácio, de bens, não. Era a casa espiritual daquele homem. Era aquilo que estava dentro dele, que precisava ser mudado, ser arrumado, ser transformado. E o profeta fala, arrume a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. E o rei vira para a parede, clama a Deus, fala para Deus tudo que ele havia feito no passado, as coisas que ele havia feito para Deus, da forma que ele havia feito. E ele chora amargamente com Deus, e Deus ouve a oração, ouve o clamor daquele homem, o aquebrantar do seu coração, o desejo dele mudar. Ele reconhece ali, naquele momento, que ele precisava de um tratar de Deus. E Deus manda o profeta voltar e dizer que ele ia acrescentar 15 anos. Se ele usou de uma forma errada os 15 anos, foi problema dele com Deus. Mas ele soube como se colocar, reconheceu naquele momento que ele precisava de um tratar, de um mover de Deus. O exemplo de Jacó no Val de Jaboque. Aquele homem, quando ele foge da sua terra, que ele rouba ali a primogenitura do seu irmão, ele vai para a casa do seu tio, vive lá durante 20 anos, enganando, sendo enganado. Jacó, que era ladrão, usurpador, enganador,
E ele decide voltar para a sua terra, para a sua casa. E ele estava voltando da mesma forma que ele chegou na casa do seu tio, Labão. Mas Deus conduziu ele para onde? Para um lugar chamado Val do Jaboque. E ele precisava ser transformado, ele precisava ter um encontro com Deus. Ele faz toda a sua família passar e fica só. E o texto fala que ele lutou com o anjo, com o homem. E quando fala que ele lutou e prevaleceu, não é que ele venceu o anjo, que ele venceu Deus, não. Ele venceu o que estava dentro dele. Aquele mal que ele estava voltando para a sua casa como usurpador, como enganador, ele estava levando de volta lá para a sua casa, para a sua família. E ele não podia voltar da mesma forma. Então ele foi tratado, ele foi curado, ele foi liberto daquele velho homem. Por isso que Deus fala, teu nome não é mais Jacó, mas sim Israel. Aquele que lutou com Deus e venceu. Venceu quem? Não venceu Deus, mas venceu a si próprio, venceu os seus defeitos, os seus erros, os seus pecados. Então quando o texto fala, que Jesus fala, eis que eu vos dou autoridade, eis que eu vos dou poder, esse poder não é para eu mostrar que eu sou um crente super poderoso, não. Não é para eu ficar, irmãos, fazendo com que as pessoas possessas de espíritos fiquem rodeando em volta de mim, fazendo como se elas fossem um cachorrinho adestrado. Vai lá, vem cá, anda aqui de joelho, faz isso. Não, não é para isso que Deus me deu autoridade. Esse poder, essa autoridade, primeiro é para eu me ver realmente os meus erros, as minhas falhas. Esse poder é o poder do Espírito Santo, que eu preciso ser tratado, ser curado. Estava conversando com uma pessoa esses dias, até essa semana, eu disse, a igreja do Senhor, geralmente, não tem noção do que nós temos dentro de nós, dessa presença santa, que é essa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. As pessoas não têm essa noção. Os cristãos não têm essa noção do que é ter esse poder que é o Espírito Santo dentro de nós. Esse ser celestial que deixou a sua glória. Imagine onde esse ser ele vive, ele habita. Quando ele não está nesse corpo nosso, nessa nossa mente que muitas vezes pensa coisas ruins, nesses nossos olhos que às vezes olham coisas que não nos pertence, que entristece o coração dele. Em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossas falas. Eu estava pensando com essa pessoa, os cristãos não têm noção do que é ter o Espírito Santo dentro de nós. Esse ser celestial que deixou a glória e veio habitar em nós. Esse poder que o nosso Deus nos dá. Nos dá o poder para pisar serpentes e escorpiões. Nós não podemos ser como os escorpiões. A minha natureza é essa. A palavra de Deus, quando Ele cria, se você crê nessa criação, em que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, há de convir que você vai entender que Deus nos deu um poder. Crescei e multiplicai. Não é crescer. Crescer em quê? Crescer em entendimento. Crescer em inteligência. Aí vem frutificar. Ver os frutos que vêm depois de tudo isso. Nós somos seres pensantes, irmãos. Nós somos seres racionais. Deus nos fez seres inteligentes
para nós pararmos e analisarmos que eu posso mudar. Esse poder é que eu posso mudar. Quando Jesus, ele naquele caminho, vai conversando com os discípulos, Pedro, Tiago, João, e Jesus ali pergunta àqueles discípulos: o que os homens pensam de mim? Aí eles começam a dizer, uns falam que tu é João Batista, outros falam que tu é Elias. Aí Jesus sabia o que os homens pensavam acerca dele. Aí Jesus fala: e vós, o que pensar de mim? O que Jesus estava perguntando era o que eles pensavam acerca da pessoa de Cristo, mas é como eles praticavam aquilo que estava sendo lhe ensinado, aquilo que Jesus falava com eles no dia a dia. O que nós fazemos com esse poder que nós temos, irmãos? Com esses 15 minutos de poder, se Deus te desse, o que você faria com esses 15 minutos de poder na sua vida? Pense bem nisso. Eu só posso mudar alguma coisa se eu for mudado. Eu só posso ser transformado eu só posso transformar se eu for transformado. Que esses 15 minutos de poder, que essa palavra de Deus, que esse texto possa trazer um entendimento talvez maior, de um espaço maior, de um entendimento maior, em que não dá para nós falarmos tanto aqui em nosso vídeo, mas com certeza eu quero pedir que o Espírito Santo ele possa trazer agora o teu entendimento, algo que possa ser mudado, que precisa ser mudado na tua mente, no teu coração, nos teus caminhos, nas tuas atitudes. E que esse poder primeiro ele entre dentro de você. E depois ele saia de você. Porque quando ele entra dentro de você, ele transforma todo o teu ser. E quando ele sai dentro de você, ele muda justamente o ambiente em que você habita, em que você anda, em que você vive, em que você se relaciona. Nós só podemos mudar quando nós somos mudados. Só temos poder quando recebemos o poder e depois usamos esse poder. Que a graça de Deus esteja sobre você. Que o Espírito Santo ele te abençoe em nome de Jesus. Soberano Deus, meu soberano, eterno Deus e Pai Celestial, meu eterno Salvador Jesus Cristo, te agradeço por essa palavra, meu Deus, santa, viva e eficaz. Essa palavra que ela se compraz, meu Deus, naquilo que ela é enviada. Que ela agora, meu Deus, possa, meu Deus, ter esse sentido de agir agora nos nossos corações, no coração dos ouvintes, ó Deus, nos corações dos ouvintes, dos irmãos, das irmãs, meu Deus, e trazer uma manifestação da Tua glória. E que esse poder, ó Deus, esse poder que Tu nos dá, primeiramente, ele habite dentro de nós, ele transforme o nosso interior, e depois ele saia de nós, dos nossos lábios, do nosso comportamento, das nossas atitudes, e ele mude todo o ambiente ao nosso redor, ó Deus, para que o mundo possa reconhecer que nós somos um povo Teu, escolhidos Teus, nação santa, povo santo, ó Deus, que fomos escolhidos, meu Deus, para reinar contigo e para anunciar, ó Deus eterno, a Tua palavra. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê a vitória, em nome de Jesus, meu irmão.